nacionalista, sim, com muito orgulho e preocupado até com as fantasias que a gente vê, fantasias em torno de um comportamento sem fronteiras. É o sonho do mundo, é o sonho da humanidade, essa unidade que talvez acabasse com todas as guerras e os conflitos que a gente observa pelo mundo inteiro. Mas o ser humano é o que é. É uma utopia total e absoluta, achar que povos de outras nações e dentro delas se entendam de forma a ter uma unidade real, concreta. O ser humano, desde jovem, procura singularidade, procura ser diferente. É natural, qualquer um. E aí chegamos ao ponto de ver brigas entre torcedores de clubes de futebol profissional, são profissionais, estão ali no campo chutando bola, e, no entanto, nas arquibancadas as pessoas se ofendendo, brigando, como se aquilo fosse a razão de ser, a vida, fosse essencial à natureza humana. Então, essa incapacidade mórbida de enxergar fraternidade e um sentimento de respeito mútuo, ela nos obriga a ver com muita preocupação e o desprezo, muitas vezes, em torno da nossa bandeira, do Brasil, do país que a gente tenta construir. O Brasil é um país que tem um potencial fantástico. As fronteiras, dentro de suas fronteiras, há espaço para todo mundo que vive aqui de forma saudável, confortável. É só uma questão das pessoas serem educadas a trabalhar, educadas a empreender, educadas a sobreviver. Nós estamos vivendo uma fase de lamentações, de sei lá, quer dizer, isso está na nossa história. A escravatura foi um câncer na nossa cultura que até hoje se reflete em comportamentos extremos. De um lado, o sentimento de passividade, de leniência, de aceitação, de fatalismo, e do outro lado, na outra ponta, a exploração radical, a arrogância, as fantasias de uma elite que, infelizmente, não é digna de respeito de quem gosta de analisar comportamentos sociais e ver o que existe aqui no Brasil. Então nós temos problemas sérios aqui para serem resolvidos. E o principal, evidentemente, é a educação. Desde a primeira infância, as crianças têm que ser tratadas com muito carinho e educadas para conquistar, para trabalhar, para viver de forma digna. Não é o que a gente nota na mídia comercial, principalmente, que é um fator de desmonte, de desagregação, através de colocações subliminares até, em função dos patrocinadores de plantão. Precisamos, já que perdemos o presente, conquistar o futuro. Quer dizer, nós temos que viabilizar a educação, viabilizar a formação
de cada brasileiro, com dignidade, com instrução, com cultura brasileira, né? E também pragmatismo, objetividade. Né? Nós não vamos mudar de hoje para amanhã. Um navio gigantesco como é o Brasil não vai fazer uma curva de 90 graus em 100 metros. Ele vai levar talvez décadas para chegar onde, quem sabe, algum país mais desenvolvido e que mereça esse título tenha chegado. O ser humano é o que é, né? E a gente nota viajando e conhecendo com mais detalhes, com mais profundidade, o que é cada um, de cada país, de cada etnia, cultura, tribo. A gente se surpreende como o ser humano ainda é primitivo. E a esperança é que agora, graças à ciência, as pessoas poderão viver mais. Quanto mais elas puderem viver com saúde mental, intelectual, talvez saiam dessa faixa onde as nossas atitudes são dominadas pelos nossos hormônios e venham entrar numa fase em que os hormônios sejam substituídos pelos neurônios, onde as pessoas, tendo saúde intelectual, mental, consigam fazer uma autocrítica pessoal, social, quer dizer, uma autocrítica de sua comunidade, de seus ambientes, né? E assim tenhamos dentro de 20, 30 anos, a partir daí, quem sabe, uma nova geração de pessoas amadurecidas, idosas e produtivas intelectualmente. É um negócio assustador observar a primariedade, né, de gente na terceira idade. Né? A maioria absoluta foge a qualquer raciocínio, a qualquer desafio, a qualquer pensamento mais elaborado. O simplismo, o imediatismo, tá? A burocratização do pensamento, tudo se transforma em ritual, em fantasias, e a realidade, aquilo que nós temos que fazer, aquilo que precisamos de fato corrigir, não desaparece no meio de um tempo monumental desperdiçado em coisas fúteis. Nós ainda estamos com a cabeça do ser humano do século XIX, XVIII, em pleno século XXI. Nesse momento em que a natureza começa a se rebelar contra os excessos humanos, em que é extremamente importante a gente mudar hábitos, nós temos também que aprender a pensar. Né? Gosto muito de Michel Foucault, Hannah Arendt, né? Bertrand Russell. São pessoas dessa espécie que fizeram chegar a essas conclusões, como também Nietzsche, Le Ferry, tem uma coleção aí, Eric Hobsbawm, tudo, quer dizer, você vendo, estudando, principalmente quando você tem tempo, já aposentado, e tendo passado por diversas fases de comportamento, de profissionais e tudo mais, a gente tem a obrigação de amadurecer, a gente tem a obrigação de poder dizer e falar algo que preste. Né? O que, lamentavelmente, não é o que a gente nota. A gente vê pessoas extremamente inteligentes desperdiçando sua capacidade, muitas vezes,
em coisas superadas, em comportamentos, ideias, filosofias, que não ajudam em nada aquilo que precisamos ter. Agora, para início de conversa, nós temos que definir um espaço, nós temos que definir etapas, nós temos que ter consciência da realidade local, estadual, nacional, continental, mundial, e não ter ilusões. Aí é que há a diferença. Até Hannah Arendt colocava isso, Foucault estava também colocando a diferença entre o ser humano de ideias e o ser humano de ação. Quer dizer, nós precisamos sair a partir dessa base criada pelo ser humano de ideias para o ser humano de ações. Principalmente nas universidades a gente vê muita conversa, muito discurso. A gente tem que ver esses universitários na periferia, no interior do Brasil, nas cidades mais pobres. Está faltando um plano Rondon aí de educação. Nós temos que ter bolsa, estudos na roça, levar o pessoal das capitais para o interior do Brasil. Eu sei que na hora que isso acontece, a gente vê os pais desesperados tentando evitar que isso aconteça. É um erro. Nós temos que tirar essa fuligem de gasolina, de cocaína, sei lá o quê, cerveja que a gente nota em muitos jovens, e colocá-los em contato com a natureza, com a vida do nosso povo mais humilde, para fazer um equilíbrio entre a cultura cosmopolita, metropolita, vamos dizer assim, de grandes cidades, com aquela do interior do Brasil. Nós temos que construir um povo. O Brasil, por enquanto, ainda é um país disperso, unido através da programação das grandes emissoras, mas nem sempre as melhores programações. Isso é muito ruim. É muito importante que a gente evolua. Vem aí a Copa do Mundo, eleições. Infelizmente o processo eleitoral maldosamente foi, na minha opinião, conduzido para ser o que vai ser. Então, as opções vão diminuindo e a gente nota até nos partidos políticos um espírito de torcida organizada. Coisa horrível isso. Cada partido, cada político deveria falar daquilo que ele é, do que faz de bom. Também não ter o fanismo, ou vamos dizer assim, não ter esse espírito de torcida organizada, porque ninguém é idiota. Está vendo, às vezes, as pessoas quererem dizer, mostrar qualidades que não têm. Nós precisamos de sinceridade, de honestidade intelectual, de propostas concretas. É o caso agora dos serviços essenciais. Quais são os planos para o Brasil 2030, 2050? Como é que nós vamos resolver nossos problemas? E planos, com data, metas, com estratégias, fonte de recursos, uma política fiscal inteligente, com indicadores. O que cada partido político promete? O que a gente nota é que o que eles no fundo querem é se colocar em lugares estratégicos para atender patrocinadores de campanha. Há exceções, é lógico. Isso é muito bom. A gente nota que alguns aparecem de forma fantástica, mas esses alguns parecem estar sendo cada vez menos numerosos. Se antigamente, até talvez por ignorância, a gente acreditava em muita gente, à medida que o tempo passa, a gente vai acreditando em menos pessoas. Mas o desafio existe, está aí. Precisamos amar a nossa pátria, o nosso povo, porque se nós não gostarmos de nós mesmos, quem é que vai gostar da gente?
Quem é que vai querer o bem do nosso povo? Né? Nós vimos no episódio Gasoduto Brasil-Bolívia, da estatização das instalações da Petrobras na Bolívia, quando Evo Morales saiu correndo a favor lá da Bolívia e não estavam nem aí com o que pudesse acontecer ao Brasil. Não existe essa solidariedade sul-americana, isso é uma utopia. Né? Por quê? Porque não existe em lugar nenhum do mundo. Né? A Europa agora, a extrema-direita está ganhando espaço. Né? E assim, a reação a qualquer crise econômica, a qualquer dificuldade, é um comportamento radical. As pessoas vão de um extremo a outro. Nós vivemos, o povo, de modo geral, não pensa, ele reage. O ser humano não pensa, o ser humano reage. Né? E os mais hábeis, os mais poderosos pensam, e pensam muito. Né? E é aí que está o perigo, quer dizer, nós temos que universalizar o pensamento, nós temos que universalizar a capacidade crítica, nós temos que universalizar a coragem da verdade. Infelizmente, pessoas que colocaram essas questões com força morrem, né? Seria ótimo se certos filósofos continuassem vivos e saudáveis. Eles fazem falta. Né? Mas temos hoje as redes sociais, temos a internet, temos ensino à distância, livro digital, quer dizer, há uma acessibilidade à cultura fantástica. A questão é não desperdiçar tempo, é estudar o que de fato é importante para a construção de um mundo melhor. Mas por enquanto nós temos que resolver os nossos problemas aqui, que vão desde a calçada, que não respeita o pedestre, não respeita o cidadão de uma cidade, até as questões mais sofisticadas, como energia alternativa, ou mesmo distribuição de renda, que nós temos que aprofundar uma avaliação, uma discussão. Não é o caso, fala-se muito em Bolsa Família. Até hoje não falaram em Bolsa Professor. Quer dizer, justamente esse educador, essa pessoa que tem uma responsabilidade colossal, né, na educação das nossas crianças jovens, vive num estado de penúria no Brasil. As escolas são insuficientes, creches nem se fala. E aí, que povo, né, num ambiente de traficantes, de crime organizado, onde até a polícia muitas vezes mostra elementos que são braços armados de bandidos, de quadrilhas. Está aí aqui no Paraná o GAECO descobrindo coisas, a Polícia Federal. Quer dizer, diariamente a gente vê flagrantes e inquéritos, o resultado de inquéritos e processos que são assustadores. Mas nós não podemos desistir. O Brasil é grande, o Brasil é rico, o Brasil pode. Nosso povo, felizmente, ainda não mergulhou no fundamentalismo religioso violento, como a gente vê em muitos lugares do mundo. Nada mais perigoso do que o fundamentalismo religioso, porque a pessoa associa suas ideias a uma vontade divina e sai da frente. Ele é capaz de qualquer coisa. Né? Nós vivemos num ambiente de fundamentalismo ideológico, que felizmente esfriou com o fim da Guerra Fria, e estamos retomando o tempo das cruzadas, das guerras santas, as inquisições, que parece que mais cedo ou tarde poderão reaparecer em nosso meio. Então tudo isso
precisa ser tema de debate, né? Como também o respeito ao idoso, pessoa com deficiência, né? Acessibilidade, inclusão, né? É muita coisa que depende dessas novas gerações, porque é óbvio que quem está na minha faixa de idade dificilmente vai viver o suficiente para realizar coisas melhores, porque a nossa geração, minha geração, a geração que na década de 60 estava nas ruas, aí nas universidades, comeu bola, vamos dizer assim, como se diz na gíria, perdeu oportunidades, acreditou em utopias e quis radicalizar soluções. Não funcionou. Agora nós vemos talvez uma nova geração aí mais consciente ou menos apaixonada por propostas radicais, né? Mas que deve ter consciência social, precisa entender o ambiente em que vive. É uma pena quando a gente vê o radicalismo do egoísmo. Isso é um câncer. E essas pessoas são radicalmente egoístas, com certeza são candidatas à depressão, a sofrimentos gigantescos, porque quando a idade aumenta, chegando àquela fase de perder os encantos da juventude, se nós não admiramos aquilo que fomos e que somos, né, e que ainda poderemos ser até o último dia de vida, nós vamos nos sentir deprimidos. Nós temos que ter orgulho de ser, de existir até o último segundo de vida e morrer com a curiosidade de saber o que vem depois, ou com a esperança de um descanso, se for o caso. É isso, meus amigos. Viva o Brasil, viva o nosso povo e vamos pensar nos problemas brasileiros com mais objetividade e profundidade. Quais são os planos para o Brasil 2030, 40, 50? Em todos os serviços essenciais, em todas as nossas atividades. E o que nós queremos que o Brasil seja? Campeão mundial de futebol mais 5 vezes? Ou campeão mundial na área de educação, saúde, de segurança, de qualidade de serviços públicos? Vamos escolher, porque infelizmente fazer tudo ao mesmo tempo é impossível. Cada um de nós vai ter que optar. Se o cara for jogador de futebol, tudo bem, natural, ele vai querer que vai centrar seu raciocínio no futebol. Mas e quem não é? Né? Nós temos que pensar no Brasil mesmo, no nosso povo. E queremos ser campeões. Campeões em saúde, campeões em paz, tranquilidade, numa vida sadia, né? Para que daqui a 20 ou 30 anos, quando esses caras que agora debocham do Brasil voltarem aqui, eles sintam que nós não paramos e evoluímos, enquanto que eles estão regredindo, tá? Vítimas de teorias econômicas que mostraram a sua pior face nessas últimas marolas aí que o mundo passou.